Bem-vindos de volta ao EduCast da Imaculada Rede de Educação, o pod e o videocast que traz para vocês, além de conteúdos relevantes da área de educação, mas também temas que projetam o futuro e debatem questões relativas à família. Eu sou Rafaela Lupion e estou aqui hoje com a irmã Regi, ou Regi, como diz aqui a produção do nosso programa, né, irmã? Sim, muito obrigada. No último episódio, a gente lançou a pergunta, mas ficamos sem a resposta. Então, neste momento, nós lhe convidamos para retomar a pergunta lançada, para você compartilhar conosco algumas estratégias práticas para os pais que estão nos assistindo, eles possam definir limites de uma maneira efetiva, sem comprometer a liberdade e a autonomia da criança. Muito bem. Certamente o que nós já estávamos discutindo essa questão dos combinados, né? A questão do combinado é essencial. Então, é uma dica assim de ouro e é muito simples. Não existe receita mirabolante, não existe nada muito complexo. Na verdade é assim, é observar o seu filho, é conhecer o seu filho, né? Nós falamos no episódio anterior sobre justificar e a gente tende a colocar uma lente rosa. E o ideal é tirar essa lente rosa e olhar para o seu filho como ele é. Qual que é o comportamento dele? Que comportamento inadequado que ele tem, né? Se o seu filho é pequenininho, nunca teve um comportamento inadequado, é difícil não ter, porque nós estamos educando para a sociedade. Então a criança ela é egóica, ela vai querer que os seus caprichos todos sejam realizados, que os seus desejos sejam realizados. Então é preciso observar a criança, o adolescente, enfim. Aí nós temos de acordo, independente da idade, é observar, sem colocar lente rosa, qual é o comportamento inadequado que o meu filho tem. O que será? Será que às vezes ele interrompe as pessoas quando ele está falando? Né? Às vezes ele é daquele que fica zombando, que fica rindo. Como ele se comporta no ambiente familiar, com os primos, com as outras crianças, com os mais velhos, com os mais novos? É aquele que respeita a avó, que vai lá, que conversa, que dá atenção, ou que fica só no celular e não dá bola, não conversa com ninguém? Então, assim, é preciso, sem lente rosa, observar qual é o comportamento. E aí chegar e conversar. Nessa criança é pequeno, combinado, né? Agora, se é um adolescente, falar, filho, olha, observa um comportamento que você tem que eu não acho legal, não é um comportamento adequado. Né? Isso pode te prejudicar lá na frente. Por quê? Eu sou sua mãe. A pessoa mais preocupada no mundo pelo teu desenvolvimento, pelo teu sucesso sou eu. Eu te trouxe ao mundo. Então, seu pai, nós estamos extremamente sempre preocupados com o seu desenvolvimento. E nós observamos que você tem um comportamento que não é adequado. Ou quando a escola chama. A escola não chama a família para inventar história. A gente não tem tempo para isso. E às vezes a família fica numa resistência assim, nossa, o que a escola está falando? Não tem nada a ver. Esse não é meu filho. Né? Você não está falando do meu filho. Às vezes pode ser que sim, né? Longe dos olhos, né? Talvez a criança tenha um comportamento diferente, mas nós criamos hábitos com os nossos comportamentos. Então, talvez, será mesmo que isso que a escola trouxe é tão novidade assim? Será que você nunca observou? Ou talvez você tenha um pouco de dificuldade, porque você vai ter que encarar esse comportamento inadequado do seu filho. Né? Então, eu acho que esse olhar, ele é essencial, e esses combinados. E a máxima que já é bíblica também é o saber dizer sim e o saber dizer não. Né? O frustrar a criança, às vezes a mãe pode dizer um não só. Isso não com prazo, não é para trazer uma satisfação para a mãe, não, mas é necessário, essa frustração ela é necessária. Eu posso comer o doce lá após o jantar? Não. Mãe, mas não, hoje não. E manter o não, né, Marta? Mantém o não, e isso vai te fortalecer. Exercita com uma coisa pequena, com uma coisa boba. E logo você vai ver que os seus nãos, eles começarão a ser entendidos de uma forma mais tranquila. E aí, no momento, fala assim, hoje pode, hoje é final de semana, é férias, pode ficar uma hora a mais acordado, enfim. Faz concessões, faz combinados. E aí ele vai entender que, né, esses dias a minha filhada nunca tinha dormido fora de casa. E aí a mãe dela deixou, e eu falei pra mãe dela, é importante que ela durma. Porque numa necessidade, ela tem 5 anos, numa necessidade, aí ela disse assim, eu vou dormir. Ela já tinha dito outras vezes que ia dormir e não dormiu, né, na casa dos avós, enfim. E aí aquele dia eu disse pra ela, mas a nossa palavra é muito importante.
Quando a gente dá a palavra, ó, você disse que você vai dormir aqui em casa, que legal, então agora você vai manter. Chegou na hora de dormir, nós rezamos, ela disse assim, eu estou com saudade da minha mamãe. Eu falei, ela também está com saudade de você, com certeza. Mas o papai precisa trabalhar cedo, então hoje você vai dormir aqui com a sua madrinha. E ela dormiu tranquilamente, como uma leite. Então assim... A firmeza, né? A segurança que você passou para ela, Marta. Segurança. Então fazer isso de uma forma segura, de uma forma tranquila, e esse dizer sim, e esse dizer não, e retomar, né? Depois retomar as coisas. Não é para colocar embaixo do tapete e fazer de conta que não aconteceu, né? E no momento adequado vai chegar, a criança fez a birra, enfim, não é na hora da birra que você vai chamar atenção, porque você vai se desequilibrar. Às vezes está na frente da sogra, da mãe, de amigas, enfim, não quer se indispor. E a criança naquele momento está exaltada. Às vezes a gente pensa que crianças atípicas e neurotípicas, elas são diferentes, mas na modelagem de comportamento, a educação não é muito semelhante, é por repetição. Então, naquele momento da desorganização, da birra, não adianta falar nada, mas no momento que a criança estiver calma, já mais tranquila, sabe aquilo que aconteceu? Vamos fazer um combinado? Numa próxima vez, vamos agir dessa forma? Então, isso é essencial, isso funciona. Pode ser que não funcione sempre, mas precisa insistir. Educar dá trabalho. É dia a dia. Uma vez eu escutei de uma psicóloga, né? A mãe estava dizendo, meu Deus, mas eu já falei 80 vezes para ele sobre isso. Aí ela olhou para a mãe e falou assim, você vai falar 81, 2, 3, 100, 120, 150, você é mãe. Exato. Você tem que falar quantas vezes for impreciso para que ele, né, compreenda que não pode, Exato. né? Mas, Marta, aproveitando que a gente já está nesse embalo gostoso aqui, eu queria que você complementasse o que você já trouxe para nós, falando assim, quais são os sinais que uma criança traz para nós quando ela está respondendo bem aos limites estabelecidos? Como é que a gente percebe isso? Para saber se não, legal, estamos no caminho. Quando o combinado é cumprido. Você fez um combinado com ela, ela cumpriu. Olha que legal, né? Aí você vai lá, faz o reforço positivo, você fala que legal. Você viu que nós combinamos, né? Que se você não fizesse escândalo lá na loja de brinquedo, quando nós chegássemos em casa, a mamãe ia fazer pipoca. Então agora eu vou fazer a pipoca para nós comemorarmos que você conseguiu ter esse autocontrole, enfim. E aí entra essa questão do autocontrole e não ceder em hipótese alguma, né? É preciso ser firme, é preciso se manter ali, porque senão você vai banalizar a sua autoridade. E você banaliza a sua autoridade, a criança vai falar, eu sei que se eu der 3 gritinhos, a mamãe vai ceder, a mamãe vai comprar, a mamãe vai deixar, né? A mamãe ou o papai, né? Então, porque eles são um avião, né, também. Total. Então, sempre essa questão. E aí entra a criança que ela vai sendo frustrada, ela vai sendo lapidada, ela vai entendendo, e aí ela responde com comportamento. Ela responde com aquilo, olha, ela está amadurecendo. É um processo, não é da noite para o dia, é um processo, né? Então, eu acho que vale a pena as mães insistirem nisso. E elas que comecem com pequenas coisas, com pequenos combinados, elas vão sentir que isso vai dar diferença. Isso, o exemplo pode ser dado, perdão, com relação ao adolescente, que às vezes não avisa que chegou, ou enfim, precisa e tem por hábito não avisar os pais, né? Faz um combinado bem sério. Ali a conversa já pode ser bem séria, por uma questão de segurança, por N questões, né? Precisa se fazer o combinado e falar assim, entende a importância disso? Quantos relatos nós temos de situações que já aconteceram? Tem que trazer isso para os adolescentes. Olha quanta coisa já aconteceu. Né? Eu conheci uma situação de a menina que foi posar na casa da amiga, fugiram pela janela e sofreram um acidente. Nossa. E aí a menina acabou ficando mais de 1 ano na cama, adolescente, 15, 16 anos, e veio a falecer. Né? E aí ligou para casa da mãe, falou, não, elas estão dormindo no quarto, e não estavam dormindo no quarto, tinham fugido pela janela, e aconteceu uma tragédia. Isso acontece, né? Não é querer fazer drama, mas essas coisas acontecem. Então, assim, ou às vezes de amigas encobrirem situações, então assim, é preciso, para os adolescentes, é preciso trazer para a realidade, que o mundo aí é um mundo cruel, um mundo perigoso, então precisa, o tirar a lente rosa, é realmente colocar as coisas como elas são. E como que você vê que os educadores, eles podem colaborar com os pais para realmente reforçar esses limites, né? E esta liberdade das crianças, tanto em casa quanto na escola? Se nós formos pensar nos nossos professores, os professores que nós mais admirávamos não eram aqueles mais legais, aqueles bonachões que brincavam e que davam um pontinho extra, não. Os professores mais admiráveis são os que mais colocavam limite. Pensa em vocês, os professores que vocês tinham.
Qual é aquele que você admirava? Falava, nossa, esse professor, Com certeza. ele... E aí entra uma questão assim que para os pais também é essencial, ter coerência e ter consistência. Quando você é coerente naquilo que você fala, eles percebem, eles falam, não, mas ele fala sempre a mesma coisa, ele age sempre do mesmo jeito. E aí com consistência sempre agindo do mesmo jeito, não oscila. Então isso dá credibilidade. Então eu acho que é dessa forma que os professores podem contribuir. Contribuir sim. E as crianças, principalmente crianças, mas adolescentes também, eles têm um senso de justiça muito grande. Então quando eles são injustiçados, aquela questão assim... Às vezes o professor, aprontou e todo mundo da turma acaba sendo punido. Eles ficam revoltadíssimos. Sim. Não é justo. Quantas vezes você não escutou isso, Marta, na tua sala? Lógico. Mas, Marta, não é justo. Exato. E não é justo mesmo. Então, como o professor ele precisa ter esse olhar, esse senso de justiça para não ser injusto com aqueles que fazem, com aqueles que estão com um bom comportamento. Então, e a conversa, o diálogo entre a escola e a família, né? Eu acho que essa presença dos pais na escola, conversando com os professores, porque... Pensa lá, não é só da criança pequena, porque a mãe de criança pequena está sempre presente na escola. Mas a mãe do adolescente é essencial que ela vá até a escola. Né? Porque às vezes o professor lá, que o filho tem afinidade, o professor de matemática, ele fala em casa, vê lá qual o seu filho fala de que professor. Chega nesse professor, chega e pergunta qual o olhar que você tem do meu filho. Às vezes ele pode chegar para você e falar, olha, eu percebo que o seu filho ainda mais quieto. Ele era comunicador, conversava, tá? Ultimamente ele anda mais na dele, enfim. Ele pode te trazer algum alerta, né? Que talvez você não esteja percebendo ali na frente dos seus olhos. Então, é importante, sim, estar na escola, conversar com os professores para receber esses feedbacks também. Marta, a gente sabe que quando a gente tem os nossos filhos, né? Lá, fico pensando, né? Retomando aqui a minha jornada com a maternidade, aquela criança nasce, né? O pediatra tira da tua barriga, põe no teu colo, você olha para aquela criança e fala, meu Deus, e agora? Cadê o manual? Não vem com o manual, né? A gente se torna mãe a partir desse momento e todos os dias, porque todo dia você aprende uma coisa nova e não adianta, cada filho é um filho, né? Quantas vezes a gente escuta, mas eu eduquei do mesmo jeito, mas ele é outra pessoa, né? Ele tem outro jeito de ver o mundo, outro jeito de aprender. Então, para a gente encerrar o nosso ciclo aí de episódios sobre limites, liberdade, eu queria que você deixasse muito claro aqui para quem está nos assistindo quais são as consequências de não se estabelecer limites claros com as nossas crianças e com os nossos jovens, ainda mais nos dias de hoje. As consequências elas são graves e elas vão ecoar aí pela vida adulta dessa criança e às vezes com consequências que vão afetar a vida de outras pessoas, né? Então, um não bem dado na infância, na adolescência, ele pode evitar muitas lágrimas futuras. E eu tive um mentor no início da minha carreira, isso há mais de 20 anos atrás, que ele me deu uma lição muito sábia, que ele dizia assim, Marta, criança escuta com os olhos. Então, essa questão assim, não basta o pai chegar para o filho e falar assim, não fala palavrão. E aí você vê a criança brincando, imitando o pai e fala, vai, solta um palavrão, né? Por quê? Porque o que ela está internalizando? Não foi o pai falar, não fala palavrão. É ela observando o pai dirigindo. Então, o impacto do exemplo, se os pais... tendo consciência, né? Hoje, cada um de nós, quando a gente tem consciência de que tudo que a gente faz ecoa, reverbera, vibra para o nosso redor, e aí não é só, principalmente como pai e como mãe, mas é o orai e vigiai. Tem uma potência, né? É bíblico, né, Marta? É bíblico. Então nós precisamos assim estar muito conscientes de como nós estamos agindo, porque eles estão ali, ó, esponjinha. Eles podem estar ali rabiscando, mas se o pai e a mãe estão discutindo aqui, eles estão ali absorvendo tudo. E é para a vida inteira, né? Porque os pais, né, os nossos pais, eles são referências pra gente, né? Até hoje. Elis Regina já tinha aquela música que dizia como os nossos pais, né? Que tem frases e trechos que trazem de uma maneira muito didática aquilo que se vive, se constrói dentro desse núcleo, né? E aí eu acho que pensa assim, o que você quer colher, né? O que você quer para o seu filho amanhã, né? Que cidadão
que você quer deixar para o mundo. Então pensa que nós deixamos pegada. Qual vai ser o tamanho dessa pegada? Né? Vai ser um cidadão que vai ser empático, que vai ser altruísta, que vai ser fraterno, que vai ser justo. Então, o que você espera do seu filho? Né? Tem que observar mesmo e falar assim. Aí é aquilo que eu falei anteriormente. Se algum comportamento é inadequado, dá tempo. É você que tem o maior poder. Você ganhou esse poder da paternidade, né? Da maternidade. E nunca é tarde. Né? Não dá pra gente ficar com aquela coisa, não, mas é desse jeito, tal. Vai continuar sendo desse jeito. Ele sempre foi assim. Jamais. Ai, aquele vira bicho. Tem que virar humano. Tem que virar bicho. Bicho não resolve as coisas dessa forma, nós precisamos nos humanizar. Então essa preocupação, assim, ela precisa ser, e é pai e mãe que precisam ter essa preocupação. A escola, ela alerta, ela contribui, mas eu digo assim, eles estão passando pela escola. Nós fazemos o que nós podemos, né? Às vezes a gente alerta a família, às vezes a família é um pouco resistente e às vezes não, fala, nossa, Marta, é verdade, eu também observei isso e eu estou muito preocupada, né? É aquela coisa, né? Se você chega para alguém e fala, você é preguiçoso. Não, eu preguiçoso, imagina. Né? Agora você fala, não, realmente eu sou preguiçoso, eu preciso começar a controlar isso. Então, assim, é realmente observar e ajustar a rota. Sabe, pelo exemplo, principalmente, mas pelo diálogo, pela conversa. E nunca desistir. Buscando ajuda. Jamais, nunca desistir, com certeza. Então, nós chegamos ao final de mais um episódio. E as dicas de hoje, Marta, são fundamentais para nós e para quem nos ouve, nos assiste e nos acompanha. E nós, neste momento, esperamos todos vocês daqui a pouquinho para um outro episódio. Até lá!